Vanuatu é uma nação do Pacífico localizada no Oceano Pacífico do Sul. O arquipélago, que é de origem vulcânica, está a cerca de 1.750 km a leste do norte da Austrália, a 540 km a nordeste de Nova Caledónia, a leste da Nova Guiné, a sudeste das Ilhas Salomão e a oeste das Ilhas Fiji. Os primeiros europeus a visitar as ilhas foram uma expedição espanhola liderada pelo navegador português Fernandes de Queiroz, que chegou à maior ilha em 1606. À medida que as monarquias portuguesas e espanholas se unificaram sob o rei da Espanha em 1580, Queiroz reivindicou o arquipélago para a Espanha, como parte das Índias Orientais Espanholas. Na década de 1880, a França e o Reino Unido reivindicaram partes do arquipélago e, em 1906, concordaram num tratado para a gestão conjunta do arquipélago para um condomínio anglo-francês. Um movimento de independência surgiu na década de 1970, e a República de Vanuatu foi fundada em 1980. A pré-história de Vanuatu é obscura. Evidências arqueológicas apoiam a teoria de que as pessoas que falam línguas australianas vieram para as ilhas há cerca de 3.300 anos. Foram encontrados fragmentos de cerâmica datados de 1300 a 1100 a.C. No século XIX, missionários católicos e protestantes da Europa e da América do Norte foram para as ilhas. Os colonos vieram à procura de terras para estabelecer plantações de algodão. Quando os preços internacionais do algodão entraram em colapso, os plantadores mudaram para o café, o cacau, as bananas e, com mais sucesso, os cocos. Inicialmente, os britânicos da Austrália constituíam a maioria dos colonos, mas o estabelecimento da Companhia Caledónia das Novas Hébridas em 1882 atraiu mais franceses. No início do século XX, os franceses superavam em número os britânicos de 2 para 1. A confusão de interesses franceses e britânicos nas ilhas trouxe petições para um ou outro dos dois poderes para anexar o território. Em 1906, a França e o Reino Unido concordaram em administrar as ilhas em conjunto. O condomínio anglo-francês era uma forma única de governo. Os sistemas governamentais separados se uniram apenas em um tribunal conjunto. Os seus habitantes indígenas foram impedidos de adquirir a cidadania de qualquer poder. Os desafios para esta forma de governo começaram no início da década de 1940. A chegada dos americanos durante a Segunda Guerra Mundial, com seus hábitos informais e riqueza relativa, contribuiu para o surgimento do nacionalismo nas ilhas. O primeiro partido político, estabelecido no início da década de 1970, foi chamado de Partido Nacional das Novas Hébridas. Um dos fundadores foi o padre Walter Linney, que mais tarde se tornou primeiro-ministro. O partido lutou pela independência, que foi conquistada durante a breve Guerra dos Cocos. A República Independente de Vanuatu foi criada em 1980. Durante a década de 1990, Vanuatu experimentou um período de instabilidade política que resultou num governo mais descentralizado. A República de Vanuatu é uma democracia parlamentar com uma constituição escrita, que declara que o chefe da República será conhecido como o presidente e simbolizará a unidade da nação. Os poderes do presidente de Vanuatu, que é eleito por um mandato de 5 anos por uma maioria de 2/3 de um colégio eleitoral, são principalmente cerimoniais. O primeiro-ministro, que é o chefe de governo, é eleito por maioria de 3/4 do parlamento. O primeiro-ministro, por sua vez, nomeia o Conselho de Ministros, cujo número não pode exceder 1/4 parte do número de representantes parlamentares.
O primeiro-ministro e o Conselho de Ministros constituem o governo executivo. Vanuatu mantém fortes laços económicos e culturais com a Austrália, a União Europeia e a Nova Zelândia. A Austrália fornece a maior parte da assistência externa, incluindo a força policial. Os 4 pilares da economia são a agricultura, o turismo, os serviços financeiros offshore e a criação de gado. Existe uma atividade de pesca substancial. As exportações incluem copra, carne bovina, cacau e madeira, e as importações incluem máquinas e equipamentos, alimentos e combustíveis. Em contrapartida, a atividade de mineração não é substancial. Os serviços financeiros são uma parte importante da economia. Vanuatu é um paraíso fiscal que, até 2008, não divulgou informações das contas pessoais a outros governos ou agências para a aplicação da lei. A pressão internacional, principalmente da Austrália, influenciou o governo de Vanuatu a adotar normas internacionais para melhorar a transparência. Em Vanuatu, não há imposto de renda, imposto retido na fonte, imposto sobre ganhos de capital, imposto sobre herança, ou controle de câmbio. Muitas empresas internacionais de gestão de navios optam por registar seus navios sob a bandeira de Vanuatu, devido aos benefícios fiscais e leis trabalhistas favoráveis.